Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar de um tema muito importante: combate ao fumo, prevenção, tratamento e qualidade de vida. Este podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Muito prazer, eu me chamo Suelen Silva, sou assistente social de formação, sanitarista e estou como gerente do Núcleo de Educação Permanente. É uma honra, recebê-los aqui. Estou com convidados muito especiais, que vai estar trazendo grandes temas aqui para a gente, vai estar ampliando nossa mente sobre o tema. E vamos começar apresentando, Hoje estamos com nossa querida Albiele Guedes, ela que é farmacêutica do componente estratégico da Central de Abastecimento Farmacêutico aqui, a CAF, da Secretaria de Saúde. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada, prazer. Estamos também com nossa queridíssima Alice Azevedo, ela que é fisioterapeuta da Atenção Primária em Saúde e atuou também como coordenadora de grupos de tabagismo aqui do município de Caruaru. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Suelen. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada, prazer é todo nosso. Estamos também com o nosso querido Michelangelo Miranda, ele que é médico da Atenção Primária em Saúde, especialista em medicina funcional integrativa aqui do município de Caruaru. Seja muito bem-vindo. Ok, muito grato, satisfação estar podendo participar e contribuindo da maneira que eu puder, tá? Obrigada, a gente que agradece muito, obrigada mesmo por vocês terem aceitado esse convite, de estar aqui conosco, passando um pouquinho de informação, tanto para a população como os nossos servidores também, Esse Nepcast a gente sempre fala que ele é uma forma também de educação permanente, de trazer com que os nossos profissionais tenham mais um pouco de conhecimento, tirem suas dúvidas de uma maneira mais tranquila, mais leve, que é esse bate-papo conosco aqui. E eu queria já começar perguntando quais são os principais riscos do tabagismo para a saúde. E aí eu vou começar com o nosso querido Michelangelo falando um pouquinho. Tá bom, vamos lá. Então, quando a gente fala dos principais riscos à saúde do tabagismo, eu acho que todo mundo já sabe que tabagismo não faz bem. Isso aí é bem conhecido, Isso há muito tempo já se sabe. E porque assim, se a gente for pensar do ponto de vista biológico, talvez a respiração seja a forma mais importante assim de a gente obter energia, A pessoa consegue passar semanas sem se alimentar, a pessoa consegue passar dias, às vezes até uma semana sem beber água, mas sem respirar um segundo. E é justamente nesse ponto que o tabagismo ele age, porque é pela inalação, no caso, na maioria das vezes, do cigarro, que é a principal forma de utilização do tabaco. Existem outras formas, mas principalmente o cigarro. Então ele age muito rápido, você sente o efeito muito rápido, sendo que a própria nicotina, que é um dos mais de 4.000 componentes que tem no cigarro, já tem efeitos tóxicos, quando utilizado, efeitos viciantes, inclusive. É o principal componente viciante do cigarro é a nicotina, sendo que existem mais de 4.000 substâncias já identificadas, que varia a depender da marca, a depender do que está sendo utilizado ali na lab, que vão ter efeitos deletérios também, Então, assim, existe uma correlação comprovada com o desenvolvimento de diversos tipos de cânceres, Contribui com outras doenças crônicas não transmissíveis, e hoje já se sabe que é o principal fator de risco reversível para doenças crônicas não transmissíveis. Então, o cigarro provavelmente é uma das coisas que mais mata no mundo de maneira indireta. Às vezes ele não mata diretamente, mas mata por uma pressão alta, mata por um infarto do coração, e às vezes a pessoa não faz aquela associação, mas a gente está falando hoje de um tema que é responsável talvez pelo um dos maiores números de mortes no planeta, Então, por isso que é importante a gente falar desse tema, tá? Mesmo nos dias de hoje. E assim, você falou, são mais de 4.000 componentes. Geralmente, quando se fala sobre tabagismo, a primeira coisa, não, o problema é a nicotina, A gente esquece que tem outras coisas também, E são 4.000, nossa, é assustador, Esse número, assim. E pensando nisso, existe talvez uma dose segura para quem é fumante hoje? Se eu fumava uma carteira de cigarro, eu vou diminuir, sei lá, para meia carteira. Existe isso? Essa questão da dose segura? A resposta assim é não. A resposta é bem assim, não tem dose segura. Se a pessoa usar um cigarro, pode ser menos pior do que usar 10 cigarros, com certeza. Mas assim, o cigarro, ele, num sentido, não traz nenhum benefício, não. O que as pessoas, às vezes, têm uma percepção subjetiva pessoal, é quando a pessoa está com ansiedade, aí usa o cigarro como uma forma de compensar aquilo. Então, às vezes, a pessoa aparenta ter algum benefício, porque senão não usaria o cigarro. Mas do ponto de vista de saúde não é bom, do ponto de vista psicológico também isso não é bom, porque a pessoa está encobrindo alguma coisa
com aquele cigarro, com aquela sensação temporária transitória da nicotina, que não resolve, às vezes, o problema que a pessoa precisa resolver. E, às vezes, num grupo terapêutico, numa abordagem terapêutica, quando eu estou de frente do paciente, tem que trazer essa clareza, porque é isso que vai na raiz da causa, né? O paciente não fuma simplesmente porque é bonito. E muita gente começa fumando assim. Antigamente era bonita, as novelas utilizavam, era legal, né? elegante, sofisticado, passava em propaganda na televisão, quando ainda se não sabia tanto dos malefícios, quando não se tinham tantas leis combatendo isso, né? E muitas gente entraram naquilo e não conseguiram sair. E algumas entraram e conseguiram sair. Mas o que mantém a pessoa, na verdade, às vezes é a dependência daquela sensação, que ela ainda não soube resolver. Então, trazendo essa clareza, fica bem mais fácil da pessoa vencer o cigarro. Então, mas não tem dose segura não, tá? Usou um, já não tá sendo legal. Né? Que bom, ou seja, né, minha gente, vamos tentar realmente parar, né, que aí é o que a gente vai falar um pouquinho de como fazer isso. Só que antes disso, quando você trouxe um pouquinho, né, pra gente falando do cigarro, da nicotina, existe também o cigarro eletrônico hoje em dia, que teve um período que estava bem em alta, né, se falava muito, enfim, o pessoal usava-se muito, acho que ainda estão usando, talvez deu uma diminuída porque eu vi que teve uma questão também de lei, né, que precisou ter a intervenção. Sim, fazem também. Né? A propaganda inicial do cigarro eletrônico, né, inclusive ela falava que não, mas ali vai ter só nicotina, é um número controlado de substâncias, então essa era a divulgação, no sentido de como se ele fosse menos pior, certo? E também não existiam muitos estudos como existem em relação ao cigarro para comprovar uma correlação, um efeito causal para algumas doenças, como eu já mencionei do cigarro, tipo cânceres e etc. Então se achava que ele poderia, num sentido, ser menos pior, não fosse melhor, mas menos pior. E o que se está mostrando hoje é que na verdade não. E dependendo, como aquilo foi uma febre, né? Então imagine o potencial econômico que isso teve, quantas indústrias quiseram fazer o cigarro eletrônico sem seguir princípios, sem seguir nada praticamente, só visando às vezes o lucro também. Isso muito provavelmente gerou marcas e produtos e etc. que não tinham um mínimo de controle, né, de quantidade de substâncias, de nicotina, etc. E as pessoas utilizavam porque as pessoas não veem o manual da máquina ali e compram esses produtos muito baratos, acessíveis também, alguns, né? Então, na verdade, não é bom e tem alguns que estão sujeitos até a serem piores, né? Tem alguns estudos mostrando correlações que não são legais. Do ponto de vista psicológico, também o mesmo princípio, viciando uma pessoa, né? Então, não tem uma justificativa ética, assim, que também, se a gente for olhar por esse lado, que indique que seja uma coisa boa. Antes daquilo se apresentar, a gente já dava para imaginar que não ia ser legal, né? Quem iria querer isso numa sociedade, um gestor são, por exemplo, né? Não ia querer isso também. Quanto ao narguilé que você falou, não é isso? Então, aí já é um assunto um pouco... Tem ligação, mas às vezes as substâncias que são utilizadas podem ser bem distintas, né? A via, assim, tem uma semelhança, mas não necessariamente utiliza nicotina. Inclusive, tem uma possibilidade de usar diversas outras substâncias. Então, imagine o potencial de combinações de etc., de solventes, etc., que podem ser utilizadas para gerar o efeito, seja lá qual que a pessoa queira gerar. Então, também não é interessante. Quase sempre vai ter uma substância ali que também não é legal para a saúde. E também tem a questão que o vapor hoje, ele acredito que o público-alvo dele maior são jovens. Por quê? Ninguém quer cheirar cigarro. Porque se você fuma, outra pessoa chega perto de você, ela vai sentir o cheiro forte. Já o vapor, ele não tem esse cheiro forte. Então, ele acaba se tornando mais atrativo. E é impressionante, assim, a quantidade de jovens hoje que estão viciados. Eu conheço jovens que não saem para a faculdade. No meio da aula, sai para fumar, porque não consegue ficar longe. Tem gente que tem um vapor no carro, um vapor em casa, um vapor em todo canto. Então, acaba, assim, num vício. E a preocupação enorme. também é que a gente já percebeu que você fumar um cigarro, o cigarro convencional, aquele cigarro, você em 20 tragadas fuma um cigarro. Então, hoje, com a legislação, a gente não pode fumar em lugar fechado, né? Tem que ir para um lugar mais reservado, fumar. E já com o vape, o cigarro eletrônico, você fica dando tragadas consecutivas, o que causa a maior dependência, as lesões se intensificam, porque como o Albert falou, ele está ali frequentemente fazendo uso daquele dispositivo eletrônico, né?
que era diferente que é diferente do cigarro, que você, por mais que você fume um volume alto, mas você fuma um, dá um tempo depois para voltar a fumar outro. E o eletrônico já é diferente. É diferente, era isso que eu ia perguntar também, né? Porque a sensação que eu tive, né, assim, a gente vendo de fora, é que as pessoas acabam, não sei, o vício parece que foi muito mais rápido, se viciou muito mais rápido quando foi o eletrônico. Não sei se isso tem alguma coisa científica que comprove. E o saborzinho, né? São vários sabores de chiclete, de fruta. Não, um dia eu fui pra ali, né, no São João, já faz alguns anos já. E eu sentindo, pessoa, né, desligada, eu sentindo o cheiro, tem uma coisa cheirosa aqui, de repente quando eu olho para a minha esquerda, a quantidade de jovens que tinha, e aí meu esposo disse, tá explicado o que é, e aí de fato, eram muitos jovens, né, muitos, eu acho que é muito isso, talvez a moda, né, aquela sensação ali do momento, né. Lá em Recife a gente já teve a primeira perda de um adolescente de 15 anos, e causa comprovada já pelo cigarro eletrônico. Nossa. E assim, você vê que se você estiver fumando um cigarro, você não vai dar uma baforada assim à frente de todo mundo. E você sai hoje para um bar, para um restaurante, é muito comum, principalmente em bar. Você tá sentado aqui numa mesa e a mesa ao lado, a pessoa vai dar uma baforada, chega bem uma fumaça assim, parece um gelo seco chegando em você. Então, acaba trazendo acho que é uma questão mais de status, entendeu? As pessoas, os jovens principalmente. E os adultos também. Eu conheço adultos que hoje em dia não saem de casa sem um vape. E entende que aquilo ali é prejudicial, né? Mas não infelizmente. Continuam usando. E é um desafio sempre pra gente, que é profissional de saúde, né? Sensibilizar. E aí, vocês trazendo isso me trouxe muito, porque eu fico muito incomodada com o cheiro de cigarro, né? Muito. Eu tenho rinite alérgica, enfim, aí vem essa questão respiratória, né? E qual é pra gente que nós não somos fumantes, né? Qual é o nível de prejudicial para a nossa saúde? Que não é isso. A gente também está sendo, suponhamos que, sei lá, a gente tem algum parente da família, talvez esposa, enfim, ou talvez até no ambiente de trabalho. É o famoso fumante passivo. Exatamente. O que acontece conosco? Eu lembro uma época que eu trabalhei com uma pessoa, uma amiga, e sempre na hora que a gente ia sair para tomar café, ela tava com cigarro. Meu Deus, eu tô fumando acho que mais que você. E aí, o que acontece conosco, né? Assim. Se a gente for falar do fumante passivo, né? Essa realmente é a expressão que a gente utiliza, né? Para falar dessas pessoas. Realmente ele está exposto àquelas substâncias também. Claro que a intensidade é menos, porque imagina que vai ser já o que é expirado do que aquela pessoa que fumou e inalou inicialmente e está espalhado no ar. Então, uma parte, digamos assim, já depositou no pulmão da pessoa e outra parte vai ser expirada, espalhada e nem tudo aquela pessoa vai inspirar. Mas, com certeza, é algo muito deletério também para aquela pessoa, até porque ela nem fuma e está fumando, digamos assim. Então, ela está pagando o preço daquela outra pessoa que fuma. Então, assim, realmente não é interessante, né? Principalmente em ambientes fechados. Gestantes têm que ter muito cuidado com isso também, porque mesmo doses pequenas estão sujeitas a serem teratogênicas, né? Ou seja, estão sujeitas a causarem malformações na formação do feto. Isso aí a gente não quer, a gente quer que o feto se forme bem. E às vezes ela não fuma. E tem muita gestante que, pela força da gravidez ali, de querer cuidar do bebê, etc., que eles formem, para de fumar durante a gestação sem usar medicação nenhuma. Mas às vezes tem um parente que fuma, né, que mora na mesma casa, ou que ela visita, etc., então tem que ter cuidado com isso também, tá? Então o fumante passivo também está sujeito aos mesmos efeitos, só que tende a ser uma intensidade bem menor. Né? Ou seja, aquele fumante ele também precisa respeitar de fato o outro, né? Principalmente o pessoal de casa, que acaba tendo mais esse contato, né? E aí, quais são, né, os recursos que a gente tem, o que é que existe hoje para essa pessoa que está ali nos ouvindo, nos assistindo e tem vontade de parar de fumar? Quais são esses recursos? O que é que o município pode trazer para a gente, os programas, até talvez questão de medicamento também? Hoje nós temos um elenco de medicamentos que eles fazem parte do programa de tabagismo, porém, eles não são, só eles são o foco do tratamento. Até porque o tratamento do tabagismo, ele vem mais da questão psicológica do que, de fato, da medicação. Mas hoje nós temos os adesivos transdérmicos, e aí temos em 3 concentrações, que o uso vai depender da quantidade de cigarros que aquele paciente ele fuma e de acordo com o tempo de tratamento que ele está.
Nós temos as gomas, que elas vão estar utilizando ali, sendo mais utilizadas para em casos de fissura, que é comum ao paciente que ele deseja parar, ele sentir aquela vontade maior de fumar, e aí a gente chama isso de fissura. E temos a bupropiona, que ela vai estar aí atuando também nesse controle maior da ansiedade para estar fumando, da fissura em si. Mas todos eles vão ter um protocolo para uso. E, além disso, nós temos as PITs, são as práticas integrativas, que, assim, são show de bola. Temos a auriculoterapia com protocolos próprios já para o tabagismo. Tem a meditação, tem a prática de exercício físico. Então, assim, um conjunto de práticas que elas podem, inclusive, substituir o medicamento. Né? E eu, enquanto população, né, onde é que eu posso procurar qual unidade de saúde ou qualquer unidade para tentar aderir ao programa e à medicação, né? Como é feito? O município de Caruaru, né, ele está já bem estruturado em relação a grupos, né? Então, assim, nos territórios, né, no seu bairro, nos bairros, primeiro a gente faz um levantamento dos usuários que têm interesse em parar de fumar, porque como a Albele falou, assim, é um tratamento mais comportamental, né? Então, se vier aquela vontade, primeiro, assim, que quero procurar uma ajuda para cessar o meu uso do tabaco, a gente tem o método da unidade de saúde, que ele vai aplicar uma anamnese para saber seu nível de dependência, qual a rotina que você faz o uso, e aí a gente forma um grupo, né? Esse grupo, ele é muito rico, porque ele conta muito com a partilha de experiência, e é um ambiente seguro, é um ambiente, assim, que a gente não vai julgar um ao outro, e que a gente se fortalece através de experiências, né? Porque não é um processo fácil. A gente tem total clareza que é um processo árduo, porém que o usuário, ele não precisa passar por isso só. Existe uma retaguarda de uma equipe multi, né? A gente tem a equipe da estratégia de saúde da família, tem farmacêutico, mas também temos nós fisioterapeutas, nutricionistas, e nesse grupo, o paciente, ele ali vai, quando ele conhecer o programa, ele vai decidir se ele precisa do auxílio dos insumos, de medicamento, se ele realmente vai tentar parar aos poucos, se ele vai parar de vez, e aí, a partir daí, os relatos de o que é que a gente vai encontrar, né, quando a gente começa a parar de fumar, porque o corpo, ele vai se autorregulando também, e aí coisas que a gente, sintomas que ele não imaginaria passar, como, por exemplo, parei de fumar e agora eu tô com tosse persistente. E aí faz, tá vendo, quando eu fumava eu não tossia, e agora que eu parei, tô com tosse que eu não consigo dormir, mas porque nas nossas vias aéreas superiores, a gente tem são cílios, que pelo uso permanente de nicotina, eles ficam paralisados. E aí quando vai diminuindo aquela nicotina, eles voltam a ter um movimento que aquela irritação traz aquela tosse, como se fosse uma tosse alérgica. Outros relatos de que fica muito ansioso, que tem dispneia, que é a falta de ar. Então, a gente, como a fisioterapia, o educador físico, que vai estar nesse grupo, a gente vai estar orientando exercícios respiratórios, exercícios de meditação. A gente também conversa aqui, sempre quando ele acorda, porque ele passou um tempo dormindo, aí aquela quantidade de nicotina dele baixou, e ele fica nessa fissura de passar. A gente já viu que essa fissura mais intensa, ela tem duração mais ou menos de 5 minutos. E o que é que a gente pode propor a esse paciente nesses 5 minutos de fissura para ele não voltar a fumar? Então, tem gente que desconta muito na comida, que também relata, né? Ganhei um peso ganhei muito peso quando parei de fumar, mas porque chupa pirulito, come o doce, come o chocolate. E aí a gente também, com o apoio da nutricionista, da equipe multi, a gente também faz essas orientações de ingerir bebidas com bastante gelo,
uns palitinhos de cenoura, de pepino, a gente faz a oficina. Então, assim, é bem legal. E outros pacientes que estão passando por isso, eles trazem também a experiência deles. Quando eu senti essa fissura, eu ia na praça em frente à minha casa e fazia caminhada. Também temos os grupos de atividade física, que a atividade física também tem um papel primordial, né? E eu acho que é um momento bem rico esse dos grupos. Então, o usuário que tem um interesse de conhecer esses grupos, procure sua unidade de saúde, que a gente orienta como o local, como vai ser formado esse grupo. Alice, e é interessante que em meio a esses grupos, o paciente ele acaba encontrando um apoio. Porque se eu tenho um problema, mas você também está passando pelo mesmo problema que eu, a gente pode se apoiar. E aí, em algum dos grupos que eu ajudei a conduzir, a gente tinha pacientes que já tinham parado de fumar, mas que continuavam no grupo. Porque ele era o apoio daquele outro. E é maravilhoso. E aí eles chegavam e diziam, olha, já estou há 3 semanas sem fumar, mas aí o outro que entrou e ainda não estava conseguindo, pega apoio naquele ali, e é bem interessante. E é muito acolhedor também, porque não é o que queremos, mas pode acontecer as recaídas. E aquilo ali, aquele espaço ali, não vai ser de julgamento, de achar que aquilo foi uma fraqueza sua, que você não conseguiu. Mas se você era usuário de 3 carteiras de cigarro, de 2, que conseguiu reduzir, você já conseguiu muita coisa. E ali é um processo, né? E cada um vai ter seu momento de processo, e aquele espaço você sabe que você não vai ser julgado, e que se por acaso houver uma recaída, não vai ser tido isso como uma fraqueza sua. Sim. Eu acho interessante assim, né? Porque a gente acaba tendo essas experiências de grupo e tem muita história para contar, né? Teve um especificamente que eu achei bem legal, assim, que um dos grupos que eu fiz na unidade de saúde, no primeiro encontro, na primeira palestra, logo pouco tempo depois, assim, aí um paciente pediu para falar comigo, aí eu falei, e para todos, né? Claro, que estavam ouvindo. Aí ele falou que ia deixar de parar de fumar naquele dia. Aí eu, tudo bem, é possível, Aí nos outros encontros ele não participou mais. Aí eu pensei, às vezes acontece isso, da pessoa voltar a fumar ainda, né? Parar e voltar e ficar com vergonha de ir pro grupo. Que não é o caso, isso aí é que tem que vir para o grupo mesmo. Aí depois que o grupo acabou é que eu fiquei sabendo que ele tinha parado de fumar naquele dia mesmo, não tinha voltado. Então a pessoa precisa dessa luz para conseguir parar de fumar. E na minha compreensão assim, a ferramenta terapêutica mais poderosa para conseguir parar de fumar é essa, porque as medicações elas vêm como um complemento e uma consequência desse grupo, certo? Porque primeiro a pessoa tem que querer parar de fumar. Então, a partir do momento que a pessoa quer, então ela tem que obter ferramentas para conseguir isso. E essas ferramentas são oferecidas no grupo, né? Tem conhecer, saber quais são os sintomas de abstinência, saber o que a pessoa vai passar, e aprender ferramentas desde meditação, respiração, para atravessar esses 5 minutos, atravessar essa carência de nicotina, de neurotransmissores que estão faltando ali, que o cigarro dava, que o exercício físico às vezes dá também, a sensação boa que a gente sente quando sempre faz atividade física. Então, assim, é uma oportunidade de ouro, assim, porque é o que realmente eu acho que faz a diferença, porque a gente está trabalhando. Às vezes eu falo para os pacientes, olha, eu estou querendo mostrar que você é maior do que o cigarro. Porque você está, sei lá, você tem 50 anos, você fuma 10, então o cigarro já é menor que você. Podia ter 24 horas, então você fuma 2 horas. Então você já é muito maior do que o cigarro, você só precisa saber que é. E colocar isso em prática e a gente vai percorrer um caminho para chegar nisso. E é muito interessante, o que eu mais gosto no grupo, assim, é que a gente está trabalhando com a psique humana, assim, no sentido, se a gente falar do vício, a gente pode trocar essa palavra por hábito também. Vício, hábito, só tem 3 componentes: o estímulo, a ação e a recompensa. No caso da pessoa que fuma, por exemplo, o estímulo é o cheiro do cigarro, ver o cigarro, um amigo que fuma, um estímulo visual, tátil, o café de manhã. A ação é fumar e a recompensa é a própria sensação que o cigarro dá. Se eu pegar esse conceito e transferir para diversas outras da vida, então, por exemplo, a procrastinação, mexer no celular, tacar a geladeira, quem nunca, né? Então, a gente vê que tem a mesma coisa, tem o estímulo, tem a ação e tem a recompensa. Só que o que acontece? O cérebro, essa parte do cérebro que gera esse mecanismo, ela é de sobrevivência, ela é rápida, ela não raciocina a longo prazo, então ela se vicia fácil. Então, teve o estímulo, teve a ação e teve a recompensa. Eita, tem uma satisfação ao fumar, só sente aquilo.
aí de novo, de novo, de novo, aquele caminho cerebral é reforçado. Se a pessoa não souber mudar aquele caminho cada vez vai ficando mais forte. E isso serve para todas as áreas da vida praticamente. É um hábito que vai se criando. Eu falo que todas as pessoas são disciplinadas. Não falta disciplina para nenhuma pessoa. A pessoa que é obesa é disciplinada, a pessoa que tem o shape é disciplinada. Por quê? Tem que ter muita disciplina para ser obesa. A pessoa tem que comer errado 3, 4, 5, 6, 10 vezes no dia, não tem que fazer exercício, tem que acordar tarde. Então ela disciplinadamente faz ações que geram para ela que ela fique obesa. No sentido, né? Assim como também precisa-se de disciplina para a pessoa ter um corpo mais saudável. A pessoa que fuma, no sentido, se a gente pensar por essa lógica, também é altamente disciplinada em fumar. O que a gente precisa é mudar esse caminho cerebral, né? Então, a gente simplesmente age nesses 3 mecanismos. Então, estímulos. Então, aqueles amigos seus que fumam, eles são seus amigos, vão continuar sendo seus amigos, mas durante esse período separado vai parar de fumar, você vai continuar sendo amigo deles, mas você vai se afastar por um tempo, porque senão aquele estímulo vai continuar. Aquele café de manhã que fazia você fumar, então a gente vai ter que dar uma diminuída nele, ou encontrar alguma outra estratégia, porque senão é um estímulo que ativa, aperta o botão do hábito, ou do vício, entender essa palavra, né? E meditação, respiração, atividade física, são todos ações que evitam também esse estímulo e dão uma coisa para a pessoa colocar no lugar, porque às vezes a gente pode olhar com um olhar mais compassivo para essas pessoas que fumam, mas ela fuma porque tá ruim, a mesma coisa, o negócio tá difícil para ela, né? Então a gente tem que colocar uma coisa boa no lugar, né? Eu falo da metáfora das bolas coloridas e das bolas escuras. Eu acho essa metáfora bem interessante. Eu falo assim, imagine que a sua vida é um pote, né? E dentro desse pote, que é um pouco maior, se você já viveu mais, tem bolas escuras e bolas coloridas. As bolas escuras são as coisas que não são legais. Então, o cigarro, né, a dívida no banco, o que seja que não é legal. E as bolas coloridas são as coisas boas que você tem, sei lá, sua espiritualidade, sua família, o exercício que você faz, o que você já conquistou na vida. E o que acontece é como se fosse um imã. Então, as bolas pretas, elas atraem bolas pretas. E elas repelem bolas coloridas. Então, aquela pessoa que fuma, ela gasta dinheiro com cigarro que ela podia estar comprando alguma coisa, que é a bola colorida que ela deixou de comprar. Então, nessa metáfora das bolas coloridas, eu faço a analogia do cigarro como uma bola escura, certo? E das bolas coloridas como as outras coisas, né? Então, quando a gente tira uma bola escura, que é o cigarro, que é o propósito desse grupo, a gente tem que colocar alguma coisa no lugar, senão pode ter aquela bola voltar. Então, a gente tem que ocupar aquele espaço, ocupar aquele tempo, ocupar com hábitos e coisas saudáveis que vão ser aprendidas nos grupos. Eu acho que é isso que realmente gera uma diferença positiva e a longo prazo mesmo na vida da pessoa. Todos nós. Tem um rapaz que ele é até famoso agora no TikTok. Ele era dependente químico e ele largou o vício e ele trocou, como você falou, ele trocou agora por lei. Então, todo o dinheiro, é bem interessante assim a história dele, porque todo o dinheiro que ele gastava com as drogas, ele agora investe em livros. E assim, ele fala muito que os livros hoje trazem para ele uma sensação de dopamina muito parecida da que ele recebia quando usava as drogas. Então, assim, ele realmente fez essa troca. E aí, ele se deu essa oportunidade de conhecer coisas novas. Porque, às vezes, você também fica muito, mas eu não pratico exercício físico, porque eu não gosto. Mas você deu essa oportunidade de ver se você gosta. A meditação é muito difícil, eu não consigo esvaziar minha cabeça. Mas você já tentou? Porque, assim, os grupos sempre trazem meios que facilitam isso. Obviamente, você não vai iniciar uma meditação fazendo uma meditação de 2 horas. Você vai começar ali com uma meditação de 3 minutos, 2 minutos. Depois você vai para um exercício físico, você vai para uma caminhada. Você não vai correr uma maratona. Então, aos poucos, você vai começando a sentir melhor. E aí vai realmente trocando esse hábito por outro. E também a questão de não terceirizar o seu cuidado, né? Porque o que a gente vê muito assim, eu quero que esse remédio me cure. Soube que agora tem um adesivozinho que eu vou colar e por causa do adesivo eu vou parar de fumar. Eu quero emagrecer, mas eu vou emagrecer se eu usar a canetinha. Porque é mais fácil do que mudar meus hábitos. Então, assim, a gente também, eu acho que está numa onda interessante de ser o coordenador do nosso cuidado, né? E não terceirizar. Alice, você falou uma coisa bem importante sobre os medicamentos. Se o medicamento em si só, ele fizesse o trabalho todo,
Você ia ali na farmácia, comprava e tava tudo certo. Eu resolvi. Moço, me dá aí uma caixinha de cada e eu vou... Não, se você só tomar o medicamento, se você só usar os adesivos, se você só usar a goma, você não vai resolver. Porque, como o Michelangelo falou muito bem no início, você vai estar tratando ali o sintoma na hora, mas você não vai estar mexendo na causa. O que é que tá me fazendo fumar tanto? O que é... eu acompanhei uma mulher que ela fumava desde os 9 anos. E ela começou a fumar, foi assim, ela se emocionou muito no grupo. Ela começou a fumar por conta da perda do pai dela. E o cigarro, ela dizia, eu entendo hoje que pra mim não faz bem. Mas assim, sempre tem uma causa ali. O porquê que você... E é a importância da atenção primária em saúde, né? Porque a gente tem aqui a equipe multi, a gente tem um médico que faz parte desses grupos, né? E aí a gente percebe a importância de fato da população procurar a unidade mais próxima da sua casa, porque além de todo o cuidado médico, né? Seja até com a enfermeira, mas ele vai ter além disso, né? Que é o que vocês trouxeram pra gente, que são esses grupos, a importância da equipe estar sempre muito trabalhando em conjunto, né? E a gente fala que a gente, graças a Deus, consegue trabalhar dessa forma, né? Que é o médico junto com a equipe, né? A gente tem muito isso e traz um olhar diferente para aquele paciente que está tentando se cuidar. E no grupo ele poder enxergar que não é somente a medicação, ele poder entender o que de fato foi o que causou aquilo, né? O que foi que ele tentou substituir, qual foi a troca, né? E fazer com que ele enxergue as bolinhas coloridas. Isso é muito bacana, porque a gente sabe que numa comunidade a gente encontra diferentes idades, né? E a gente precisa trazer de uma maneira lúdica, compreensiva, e que às vezes é o que você falou, né? O que o Michelangelo falou, às vezes ele precisa de um estalo, né? Que a gente às vezes fala tanto, e às vezes pessoas próximas, existe um momento que aquela pessoa ela vai identificar, né? Ela vai ter o estalo de fato. Eu tenho um professor que diz ela vai quebrar o biscoito dela ali naquele momento que ela, enfim, que alguém falar de alguma forma diferente, e esse papel da atenção primária é muito bacana, né? A gente tem as práticas integrativas que vocês falaram, a gente tem um fisioterapeuta, porque muitas vezes a gente acaba pensando assim, eita, não, o fisioterapeuta vai fazer, qual vai ser o tipo somente de exercício ali, né, de alongamento, talvez. Não, e eu fico muito feliz em estar aqui representando a minha categoria, porque também, por muito tempo, se só uhelacionava a fisioterapia à parte de reabilitação, inclusive respiratória, né? Uma fisioterapeuta no grupo de Itabajara, acho que é só para fazer exercício de respiração para quem já está mal. E a gente vê hoje que a gente tem tanto a colaborar também na prevenção, né? Na promoção e na prevenção. Verdade, isso é muito bacana. A gente tem o farmacêutico, a própria farmacêutica dizendo, né, não é só o medicamento, vamos lá fazer outras coisas. E a gente tem um médico, isso é muito bacana, porque a gente sai daquela caixinha, né, às vezes até a população, qualquer servidor, acha que o médico vai ficar somente ali, não, e Michelangelo traz isso com muita fluidez, né? Não, estamos juntos, a gente faz os grupos, a gente chama a população. Parabenizar vocês, de fato, pelo trabalho, cada um, assim, porque a gente, muitas vezes a gente está aqui na gestão e acaba não enxergando tanto o que é feito, né? A gente sabe que existe, mas saber a fundo além do cuidado, desse cuidado que vocês têm com a população, de vocês chegarem junto com aquele idosinho que talvez está, né, não sei, desde os 9 anos, né, pode ter sido em outras situações também, e aí vamos tentar entender o que foi de fato, isso é muito bacana, faz com que a gente entenda e cada vez mais valorize mais a atenção primária, né? Que antes chamava assim, ainda muito chamava atenção básica, eu sempre brinco, de básico não tem nada, pelo amor de Deus. Totalmente sofisticado. Né? Totalmente assim, a gente brinca muito disso. E aí eu queria deixar esse momento para vocês falarem, deixar talvez alguma dica, né, para algum servidor, enfim, para também para a população, quem quer deixar de fumar, qualquer coisa, a dica assim que vocês podem deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, né? Com quem a gente começa nesse momento. Então, todo mundo passa a bola. Vamos fazer o contrário, então. Quem foi por último, mas vai pra ficar justo, né? Ó, se eu tiver que dizer uma mensagem, eu acho que é o seguinte. Quando, pra todos, assim, pra quem tabagista e não tabagista, né? Quando a pessoa quer parar de fumar, primeiro a pessoa tem que querer. Às vezes eu coloco como critério, quem tem que querer é o paciente. Se a mãe e o pai quiser, aí não vai funcionar porque é a pessoa que tem que querer participar. Então, quando a pessoa quer uma coisa, seja o que quer que seja, fica muito mais fácil quando a pessoa busca uma mentoria de alguém que já chegou naquele lugar, ouvir outras pessoas e conduzir pessoas àquele lugar, seja o que for. Então, para quem quer parar de fumar, a gente tem recurso.
tem ferramentas, tem coisas. Então, para que você vai tentar sozinho, que até pode conseguir, se você quiser exercer esse querer, assim, bem mesmo. Agora, se você fizer isso de maneira orientada, fica mais fácil. E isso acho que funciona para tudo na vida, né? Então é isso. E acho que pode falar da rede social também. Sim, por favor. Se quem quiser mais dicas, né, e acompanhar esse trabalho de melhoria de hábitos, melhoria da saúde, eu tenho um Instagram também, Dr. Michelangelo, e pode me seguir lá que tem algumas coisas legais lá, tá? É isso. Tem sim, altas dicas. Eu já acompanho, já quem não siga ainda, por favor, siga aí, gente. Quem vai ser a próxima, verdade? Pode ser eu. Não, mas só para endossar, né, doutor Michelangelo sempre muito assertivo, que a gente fala, né, não é uma luta fácil, mas é possível. E que o município está, acho que com a retaguarda muito especial e muito preparada para acolher, né, essa demanda. Se você também for uma pessoa que não se identifique muito com o grupo e queira conhecer também o nosso centro de Pix, que fica lá no Complexo Jaqueline, né? Lá nós temos várias terapias, temos acupuntura sistêmica, aurículo, aromaterapia, dança circular, e aí a gente pode fazer essa primeira escuta e acompanhando você. O importante é que você não passe por esse processo sozinho, nem sozinha. E que a gente deseja muito estar presente, fazendo saúde também, nessa hoje epidemia que a gente fala, né? Bacana, muito obrigada. E aí, o que falar depois disso, né? desses dois, né? Os dois. Mas é isso. Eu só tenho a dizer que vocês vão encontrar realmente pessoas que estão dispostas a ajudar, pessoas que vão vibrar com a conquista de vocês. E estamos aqui. É isso. Obrigada, gente. Mais uma vez, de fato, agradecer a participação de vocês. Foi muito esclarecedor. Acho que pra gente que tá aqui tentando, né, começar, a gente fala mediar a conversa, mas é sempre muito enriquecedor. A gente aprende muito. Agradecer a vocês enquanto profissionais de saúde que estão na ponta, que estão cuidando, né, da gente também, porque somos usuários também do SUS. Agradecer por esse cuidado. Eu fico encantada, assim, saber, né, vou falar mais uma vez, saber que a gente tem uma equipe tão bacana, assim, cuidando da gente, né, no futuro, hoje, enfim. Agradecer de verdade, tá, cada um. Depois a gente vai estar deixando ali na descrição o @ de vocês também, das meninas. Dr. Michelangelo também, a gente já segue, mas vamos também reforçar as meninas também, se quiserem falar o @ de vocês, que eu sei que vocês têm bastante coisas assim bacanas pra gente. Mas enfim, agradecer também a você que tá aí nos ouvindo, nos assistindo mais uma vez. Obrigada, gente. E é isso, gente. Encerramos o episódio de hoje falando mais uma vez com um tema tão bacana: combate ao fungo, prevenção, tratamento e qualidade de vida. Não esqueça, você que está nos ouvindo, nos assistindo, curta, comenta, compartilha e também nos siga nas redes sociais, @prefcaruaru e @nepcaruaru. Até a próxima. Tchau, tchau.